Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 17 de maio de 2025, é sábado e todos os sábados eles são dias regidos por Saturno, que é Cronos, na mitologia, o nosso deus do tempo. Saturno é o último astro visível ao olho nu, então ele vai representar os limites. No ciclo de Saturno, ele fica cerca de 2 anos e meio em cada um dos signos. Então, cada 30 anos ele completa esse ciclo atravessando todos os signos, que é quando a gente tem o nosso retorno de Saturno, que é um momento que muitas vezes sinaliza maturidade, aprofundamento, reflexão profunda sobre a vida, sobre como a gente lida com as nossas horas, como a gente lida com a matéria. No mito relacionado a Cronos, é ele quem castra Urano e assim permite que os seus irmãos nasçam. Então, Urano era pai de Cronos e, e Gaia, que era mãe de Cronos, forja uma foice para permitir que os filhos deles nasçam. Então, Urano não permitia que os filhos dele com Gaia nascessem, até que Gaia forja essa foice e acaba permitindo, então, acaba castrando Urano e permitindo que esses filhos nasçam. Então, ele vai representar esses limites. Também vai falar sobre castração, também vai falar sobre a gente lidar com uma certa restrição. Então, ao mesmo tempo que ele castra, ele também assegura uma certa ordem, né? Não deixa a gente ter esse relacionamento compulsivo com as questões materiais, né? Então, a gente associando a deusa Gaia. Então, pode trazer reflexões interessantes para o dia de hoje. Saturno no céu de agora, ele está no signo de Peixes, que é esse signo das águas mutáveis, vai representar muito o nosso inconsciente, muito esses sentimentos assim que muitas vezes nos levam a fugir da realidade, ao escapismo, mas no melhor eles nos conectam com o todo, nos trazem uma sensação de empatia, de compaixão. O Saturno em Peixes aí ele vai continuar até o dia 25, daí ele vai ingressar no signo de Áries. Então, quem tem Áries forte no mapa pode sentir isso com mais forte, né? Principalmente quem tem ascendente, Sol, Lua. Então, um momento de estruturar mais as questões da matéria. Então, Saturno ele vai representar esses limites, essa estrutura, essa disciplina. Ele também, além de falar sobre limites, a foice também simboliza essa colheita, né? Então, no sentido de disciplina, no sentido daquilo que a gente planta, a gente também colhe. Então, perceber como a gente tem lidado com o nosso tempo. Saturno, ele tem o seu júbilo na casa 12, então a casa que ele fica melhor no nosso mapa, a gente tem 12 casas. Todo mundo tem todos os planetas, todo mundo tem todos os signos, e todo mundo tem 12 casas no mapa. Se você tem Saturno num signo antes do seu ascendente, ele está jubilado, é a melhor casa para ele estar porque ali ele consegue trazer essa disciplina para essas questões inconscientes. Então, o Casa 12 pode falar sobre saúde mental, o Casa 12 pode falar sobre os nossos padrões mentais. Então, Saturno ali consegue disciplinar, ele consegue estruturar, consegue organizar tudo isso. E no céu de agora, Saturno ele está conjunto a uma estrela fixa Sketch, que é a perna esquerda de Pégaso. Ontem eu trouxe um pouco, eu acho que eu mencionei Pégaso quando eu falei do mito de Medusa, que ontem o Sol ele fez uma conjunção com o Algol, que é a cabeça de Medusa. Acho que eu mencionei que Pégaso ele nasce, então, é do sangue de Medusa. Então, essa estrela está relacionada a isso, é a perna esquerda de Pégaso. Então, Saturno estando ali pode ser esse aprendizado, essa estrutura que muitas vezes vem dessa dor, vem desse sofrimento, vem desse trauma, uma libertação, uma inspiração. Então, pode falar da gente buscando questões artísticas, buscando questões espirituais para elevar essa dor, para elevar esse trauma, pensando até como Pégaso é um cavalo alado, tem essa questão muito forte de se elevar mesmo, tá? Depois ele até vive no palácio de Zeus, né? Ele também acaba carregando trovões, relâmpagos, mas simboliza então muito essa, essas questões que nascem do sofrimento, tá? Então, lidando com isso. Então, Saturno, o tempo pode estar, né?
simbolizando o tempo a gente aprendendo a lidar com esse sofrimento, a transformar, a transmutar isso. Bom, a Lua, então, ela continua no signo de Capricórnio. Quando ela chegar em Aquário, ela já vai fazer uma quadratura com o Sol e vai adentrar a fase minguante, os que nos controlam. Então, isso ainda pode estar vindo à tona. A Lua, então, só à noite que ela vai fazer aspectos, na verdade, só à noite, então, que a gente tem aspectos. 20 e 32 é o momento que o Sol vai ficar conjunto a Urano, tá? Então, o Sol ele é um representante de vitalidade, de autoridade. Ele pode falar sobre essa capacidade que a gente tem de autogoverno no nosso mapa pessoal, no nosso mapa natal. Pensando assim nas questões coletivas, o Sol ele representa mais celebridades, representa mais figuras de autoridade, líderes. Então, essa conjunção com Urano pode ter mais a ver com esse tipo de pessoa. Tá? E Urano, então, ele representa muito esse caos, né? Como eu mencionei quando eu falei no começo sobre esse mito relacionado a Urano, que é o pai de Cronos, que tinha esse relacionamento com Gaia, que não permitia que os filhos nascessem. Então, ele vai representar esse caos. E no signo de Touro, a gente pode pensar nesse romper com questões fixas, né? Touro é um signo de terra fixa, então pode trazer situações. O Urano sempre traz essas situações inesperadas. Muitas vezes por ele reger o signo de Aquário, ele também está relacionado com tecnologias. Então é muito comum quando tem conjunção, trígono, aspectos com Urano, muitas vezes ter esses problemas com tecnologias, com a comunicação. Às vezes, certos acidentes, assim, sabe, que fazem a gente quebrar a forma como a gente está vendo a situação, fazem a gente ter um outro olhar sobre a situação. Então, num nível macro, a gente pode pensar nessas figuras mais de destaques, assim, tendo talvez alguma queda, talvez alguma ruptura, tá? E pensando num nível individual, a gente pode perceber essa necessidade de romper com que a gente está apegada, principalmente que a lua em escorpião já deve ter mostrado esse nosso velho eu que precisa morrer e às vezes a gente não está permitindo. O sol, ele também pode falar de como a gente se vitaliza nas questões materiais. Então, esse aspecto também pode trazer à tona, assim, hábitos, comportamentos, padrões que já não estão nos vitalizando. A gente está repetindo ali, mas aquilo já não faz mais sentido, tá? Então, pode ser um momento que às vezes acontece algo inesperado para você sair do controle desse piloto automático, para que você possa, para dar um pouco um espaço ali para se abrir para o novo. Me veio muito a carta da torre do tarô, né, que é essa quebra ali que faz na torre, as pessoas elas estão, vamos dizer, presas ali na torre, né, já que não tem porta na carta da torre do tarô. E elas precisam pular. Então, o raio cai, que muitas vezes é simbolizado com Zeus, é simbolizado com a espiritualidade, e elas precisam pular fora porque aquilo já está ruindo. Na verdade, aquilo já foi construído de uma forma desenraizada, desconectada. Então, muitas vezes faz a gente cair na realidade. Então, às vezes são situações assim que nos levam para essa queda, mas ao mesmo tempo elas nos abrem para a criatividade, elas nos abrem para uma certa inspiração. Então, principalmente os sistemas taurinos, que envolvem estabilidade, segurança, bem-estar, qualidade de vida, né? Questões, então, de corpo, alimentação, nutrição, valores, dinheiro, prazer, vai depender muito de onde você tem o signo de touro. Então, Urano, ele traz esse impulso de liberdade, de revolução, que às vezes vem através dessas tensões, crises, às vezes uma ansiedade, uma irritabilidade. Então, essa necessidade de quebrar essa visão, esse falso eu. Então, perceber ali e o que você está pedindo por essa liberdade, mas às vezes, né, pensando até no mito que eu mencionei de Urano, que às vezes como você está preso nesse prazer imediato, nessas compulsões, e daí não dá espaço para esse novo. Pensando que a Lua também está em Capricórnio, é a gente também pensar a longo prazo, como que eu posso sustentar essa liberdade? Que agora veio esses insights que vieram, esse novo eu que veio, que está chegando, tá? Então, pode trazer reflexões nesse sentido.
E aí, depois dessa conjunção do Sol com Urano, a Lua em Capricórnio, ela vai enxergar tanto Urano quanto o Sol. Então, primeiro eles se encontram, depois a Lua enxerga eles dois. O trígono com a Lua e Urano vai ser 21 e 24, e o trígono com o Sol e Touro 21 e 28. Então, ele é muito próximo, né? 4 minutos. Então, a Lua, ela traz tudo para próximo de nós. Ela tem essa qualidade, essa natureza receptiva. Então, ela absorve essa luz dos outros planetas. Então, ela absorve ali essas questões uranianas de romper com padrões. Ela absorve esse Sol em Touro que está trazendo essa consciência, essa iluminação sobre esses temas taurinos. Então, muitas vezes, percebendo essa segurança que vem do controle, é, às vezes também pode ser um momento de receber, né? Pensando o sol, ele vai falar sobre consciência, sobre iluminação, mas às vezes o sol ele pode representar, como eu mencionei, líderes. Às vezes no nosso mapa, o sol ele pode representar o pai, né? Então, figura de autoridade, pode representar o nosso próprio sucesso, pode representar essa visão também. Então, pode falar disso sendo visto, sendo enxergue. O Sol, ele também representa um dos nossos olhos junto com a Lua, então representa muito essa visão também. Então, trazendo para o corpo essa visão do que está te restringindo, do que precisa ser quebrado, né? Pensando que a Lua em Capricórnio muitas vezes é muito rígida, muito tensa. Capricórnio rege os ossos, principalmente os joelhos. Então, às vezes, aquela coisa que está suportando demais, está sustentando demais, está se responsabilizando demais. Então, pode ser um momento de unir esses dois temas, né? Capricornianos e taurinos. E uranianos, no sentido de perceber o que você precisa se libertar, perceber o que você precisa fazer a longo prazo. Então, às vezes, traz muitas ideias. Então, você tem uma questão ali, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Então, Urano pode falar muito sobre tecnologias. E tecnologias não no sentido só, a gente pensar nessas questões de máquinas, mas tecnologias de novidades mesmo, de coisas novas, de coisas que a gente nunca testou. Então, eu vejo que isso pode vir à tona. Amanhã a gente vai ter 1h36, Mercúrio vai quadrar Marte. Então, esse aspecto ele está ativo o dia inteiro. Mercúrio representa a mente, Marte representa cortes, rupturas, lutas. Então, às vezes, cuidar com esse aspecto, porque a comunicação ela pode ficar muito tensa, intensa. Então, cuidar muito com o que fala. E depois a Lua vai fazer um aspecto com Saturno, que é o regente de hoje. Então, depois ali que ela vê Urano e Sol, ela já vai mirar esse aspecto com Saturno. Então, trazendo muita consciência sobre essas questões ali de disciplina, do que precisa ser feito a longo prazo, tá? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre os temas que podem vir para cada um dos ascendentes no dia de hoje, dessa conjunção, desse trânsito específico, do Sol fazendo conjunção com Urano. Então, para quem tem ascendente em Áries, esse encontro acontece na sua casa 2. Então, pode trazer questões que envolvem dinheiro, nutrição, alimentação. Então, pode ser tanto um ganho inesperado quanto um gasto inesperado. Às vezes, pensando em novas formas de lidar com a alimentação, com a nutrição, perceber como você lida com essa questão dos seus valores, da segurança. Então, às vezes, tem algo que precisa ser libertado ali, desapegado. Se você tem ascendente em touro, essa conjunção ela acontece na sua casa um, então vai falar sobre o seu eu, as suas motivações, a sua vitalidade. Então, às vezes, pode falar muito dessa vontade de se libertar, né? Principalmente às vezes você está muito apegada em uma visão do que te vitaliza, do que te motiva. Então, traz muito esse novo, às vezes até em questão de aparência pode vir também, mas às vezes querer se libertar de tudo mesmo, esse novo eu querendo vir. Para quem tem ascendente em Gêmeos, essa conjunção ela vai acontecer na sua casa 12, que é essa casa da saúde mental, é essa casa dos padrões inconscientes. Então, pode falar dessa quebra ali de algum padrão, dessa, às vezes, de alguma autossabotagem.
né? Perceber as coisas que você não controla, às vezes se libertar dessas coisas que estão te controlando. Quem tem ascendente em câncer, essa conjunção vai acontecer na sua casa 11, que vai falar sobre amigos, comunidades, grupos, projetos. Então, às vezes pode ser você saindo de algum grupo, você se libertando de algum projeto, ou também isso vindo de uma forma inesperada, algum desses assuntos. Então, às vezes, perceber se os seus projetos, seus ideais estão alinhados ou eles estão mais te oprimindo do que te libertando. Se você tem ascendente em Leão, essa conjunção acontece na sua casa 10, casa do trabalho, carreira, vida pública. Então, às vezes, pode falar sobre questões que envolvem autoridade também. Às vezes, sobre como as pessoas te veem também. Pode ter um romper nisso, uma busca de liberdade, porque isso pode estar te oprimindo. Quem tem ascendente em Virgem, esse aspecto, essa conjunção vai acontecer na sua casa 9. Então, pode trazer essa libertação e também essa busca de novo no que diz respeito à espiritualidade, a forma com que você lida com esses estudos assim mais elevados, filosofia de vida. Pode falar também de questões que envolvem estrangeiro, então país, cultura, língua estrangeira, pessoas estrangeiras. Imagino que venha mais nessa questão assim de crenças, da sua verdade, que precisa ser desapegada, pode estar te sufocando. Quem tem ascendente em Libra, essa conjunção acontece na sua casa 8, que é essa casa que fala de como a gente lida com esses recursos compartilhados, então o que vem do outro, como a gente lida com fins, com encerramentos, com investimentos, até com a nossa ansiedade. Então, às vezes, pode ser uma quebra ali de vínculos que estão te sugando, te desgastando, sabe? Até da forma como se você olha isso, né? Que pode estar tendo uma relação tóxica ali. Quem tem ascendente escorpião, então essa conjunção acontece na casa 7. Então, pode falar sobre esses padrões, essas dinâmicas de relacionamento. Então, às vezes, pode ser um romper, mas também pode ser uma nova forma ali de se relacionar surgindo. Então, às vezes, perceber se tem apegos, se tem essas situações de dependência em relação ao outro. Se você tem ascendente em Sagitário, então essa conjunção ela acontece na sua casa 6. Então, essa quebra de padrões de rotina em relação à sua saúde, como você tem lidado com a sua saúde. Então, às vezes, você até, né, adoece assim para que você mude a forma como que você tem lidado com essas questões. Às vezes você acha que algo está te vitalizando, mas só está te cansando, te esgotando energeticamente. Você não está conseguindo descansar, na verdade. Para quem tem ascendente em Capricórnio, essa conjunção acontece na casa 5. Então, pode falar sobre a forma com que você lida com questões artísticas, criativas, prazer, com lazer. Então, às vezes, quebrar, assim, se libertar, ou se libertar, é, de de algum prazer que está te intoxicando, ou às vezes até de alguma culpa, de algum medo em relação ao prazer. Quem tem ascendente em aquário pode trazer questões que envolvem a família, o lar, essas raízes psicológicas, essas bases psicológicas. Então pode ser uma ruptura com essas questões ali de família, de casa, de lar. É, às vezes perceber essas questões assim mais psicológicas, que às vezes veio com a sua família, que às vezes veio na sua infância, que agora você precisa dessa liberação, dessa libertação, que isso pode estar te cansando, te oprimindo. Às vezes também traz essa vontade de sair de casa, também questões ali de casa no sentido bem físico também. E para quem tem ascendente em peixes, então essa conjunção acontece na casa 3, que é uma casa que vai falar sobre a sua comunicação, vai falar a forma como que você lida com mídias sociais, pode falar de pequenos cursos, pequenas viagens sobre primos, irmãos, vizinhos. Então, às vezes acontece algo ali nessa relação mais com o ambiente, com a vizinhança, com essas ruas próximas da sua casa. Às vezes
se libertando de alguma forma de se comunicar, às vezes pode ser perdendo o medo, perdendo a vergonha na hora de se comunicar, sabe? Tentando algo novo, tendo um novo olhar para essas questões. Então, esses são alguns dos temas que podem surgir para todos os signos ascendentes. Então é isso para o céu do dia, é um dia para a gente esperar o inesperado mesmo, para focar no nosso centro, nessa capacidade de adaptação às situações que a gente não controla e também perceber essas situações que estão nos controlando, que provavelmente é ali que pode ter essa quebra, esse romper. Então é isso, um bom dia para a gente.